tem muito tempo que eu queria realmente ter esse tete-a-tete com você. Você é uma liderança política hoje fundamental na direita, é muito ouvido, é muito repercutido. Tudo que você faz realmente alcança milhões de brasileiros. Então, assim, realmente é fundamental que a gente possa trazer essa tua voz para o nosso público aqui, para a nossa audiência, que é uma audiência qualificada. Inclusive, quem quiser aqui fazer pergunta para o Nicolas pode usar o Superchat e já disparar as perguntas. Eu vou abrir puxando um pouquinho pela tua entrevista de ontem, porque o SBT News, eu sempre digo que jornalista não deve ser notícia, né? Nem veículo de comunicação, mas a nossa mídia, ela está gostando de ser notícia, né? Porque ela está enveredando por caminhos, muitas vezes, que a gente realmente tem que colocar em discussão, né? A gente vive um momento brutal aí, com um regime de força, com restrição das liberdades de expressão, da liberdade de imprensa. Então, quando você vê um veículo de comunicação grande como o SBT lançando um canal de news, um canal de notícias 24 horas, e trazendo para esse evento justamente aquele personagem que é o personagem mais deletério hoje da República, que se chama Alexandre de Moraes, a gente não pode ficar calado. E você ontem foi convidado a dar uma entrevista e falou meia dúzia de verdades ao vivo e em cores para todo o Brasil. Eu queria justamente a tua avaliação desse momento. Então, Cláudio, obviamente, como eu descrevi ali, né, ao vivo, o problema não era a presença dos políticos, o problema não é a presença do Lula, até mesmo porque o Bolsonaro também já foi ali no SBT anteriormente. O grande problema realmente é o magistrado se colocar como uma celebridade política, usar ali de um palanque para poder falar em verdades políticas, principalmente em um dia para se autopromover por conta de uma decisão geopolítica que era a derrubada da Magnitsky. Então eu deixei isso muito claro. Depois o próprio Leandro também falou algumas palavras que inclusive foi bastante profissional, me deixou eu terminar ali o meu posicionamento, não me cortou hora alguma, e eu o rebati também com muita educação, dizendo que, olha, mesmo que se fossem convidados, não tem nenhum problema, mas um juiz, pela Constituição, ele não pode ficar falando fora dos autos, né? Só aqui no Brasil que a gente não, né? Que a grande parte aí da mídia e de artistas e de establishment colocam o juiz da Suprema Corte como se fosse um comentarista político, né? Em uma posição de quase que celebridade, comenta fora dos autos, dá suas opiniões, pega jatinho, né, com a primeira dama, que obviamente, né, é casado com o presidente da República e que tem processos de interesse juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, já que o réu é o seu maior inimigo político, no caso de Jair Bolsonaro. Então, assim, é difícil dizer que isso trata-se de uma imparcialidade, né? Foi isso que eu queria dizer ali, pedir para o SBT, não são palavras de condenação, mas de fato um pedido de realinhamento, porque o SBT, eu não tenho dúvidas que é muito querido por todos. Quem nunca viu Chaves, Pra Ser Nosso, programa do Silvio Santos, e que quer ver o SBT seguindo para um rumo diferente. E não tenho dúvidas que são essas mesmas pessoas que ficaram tristes, decepcionadas e se sentindo quase que desrespeitadas por esse evento, serão as pessoas que estarão na linha de frente defendendo o SBT caso o jogo inverte, né? A gente já viu em outros canais de televisão de que estavam, enfim, caminhando para algo, o STF começou a sua perseguição, enfim, acabou se perdendo extremamente a audiência porque se curvaram ao establishment, né, e ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então, foram essas minhas palavras, quero deixar registrado aqui, enfim, o respeito que a Dani teve de me convidar, da mesma forma também o respeito que o Leandro teve ali na condução. Eu ontem conversei com alguns executivos do SBT, porque eu escrevi também um artigo muito duro, alguns me ligaram, tentando justificar o que aconteceu na sexta-feira. E o que eles me disseram, né? Me disseram que houve convites institucionais, né, para o STF, para o Executivo, para o Legislativo. O próprio Davi Alcolumbre, né, na condição de presidente do Congresso, também foi convidado, acabou não comparecendo em função de questões pessoais, e que o Fachin, na véspera, estava certo de ir, na véspera disse que não ia, e aí acabou enviando o vice, né, que é o Alexandre Moraes. Mas você tocou num ponto que é fundamental. Magistrado, especialmente ministro de Suprema Corte, não pode ficar fazendo papel político, né? Quando eles entram na arena política é que começa a haver uma distorção de todos esses poderes, começa a haver Cláudio, e mais um ponto.
não foi somente, eu deixei isso também claro ao vivo lá na SBT, e obviamente com muito respeito, que não foi somente a postura dos ministros e o palanque dado que foi o erro, né? Principalmente ali com relação ao Alexandre de Moraes, especificamente do Alexandre de Moraes, mas principalmente também foi a maneira não protocolar de receber essas autoridades. Assim, foi o que eu disse, praticamente ficou parecendo que era uma festa entre amigos, sendo que, peraí, nós estamos tratando ali de uma autoridade, tem que receber sem nenhum problema, mas a imagem que foi passada para esses brasileiros que sempre viu o SBT como um fronte, como um farol ali da liberdade, enfim, daquilo que nós acreditamos do que é certo, ficou muito ruim, de fato, ficou muito ruim, porque você tem ali abraços e afagos e beijos com pessoas que literalmente apoiam movimentos terroristas, que apoiam o Hamas. Isso que para mim foi, digamos assim, que eu acho que aos olhos também do público ficou muito ruim. Então eu quis deixar isso claro, Cláudio, ao vivo e a cores, porque eu não seria leviano de negar o convite para negar o confronto e fazer um vídeo na minha rede social, que eu não duvido que iria alcançar milhões também, mas ficaria aquela coisa assim, pô, por que você não falou na minha cara? Né? Por que você não enfrentou? E eu acho que eu, mais do que como político ou como cristão, eu preciso enfrentar quando ninguém quer enfrentar, eu preciso falar quando ninguém quer falar, e eu não vou deixar de me posicionar no local que devo se posicionar, já que foi me dado o espaço, porque está tendo um cancelamento ou um boicote no SBT. Não, eu quero falar exatamente no local mais escuro. Porque se eu fui chamado para ser luz, eu tenho que brilhar na escuridão. Então, se algum dia, Nicolas, você vai ser chamado para poder falar em um evento como, por exemplo, do da ONU, que eu fui na ONU, chamei o Lula de ladrão lá dentro. Eles vão me chamar? Não sei, talvez nunca mais, mas a palavra foi dita. Se algum evento, Nicolas, um evento do STF, eu vou para poder falar a verdade na cara deles. Vai me chamar para ir na Globo, Nicolas, você vai? Vou também. Por quê? Porque eu acho que são nesses ambientes que a gente precisa alcançar as pessoas. A gente não pode, Cláudio, ficar só falando em ambientes onde as pessoas já concordam conosco, porque isso seria praticamente como no Evangelho pregar para convertido. E eu não acho que esse é o meu papel. Sem dúvida. Eu sempre abro o programa aqui para a esquerda, né? Não sei se você sabe, eu sempre convido aqui, mas ninguém vem. Mas tudo bem, não tem problema não. É porque também tem que ter coragem para fazer esse enfrentamento político. A gente tem que voltar a travar a política no seu... naquilo que ela tem de melhor, que é justamente o enfrentamento de ideias, né? Então parar de criminalizar, judicializar a política e fazer o enfrentamento da política. Deixa eu te já encaminhar outra pergunta antes de passar aqui para os nossos comentaristas. A gente teve também na sexta-feira, e isso acabou, vamos dizer assim, criando a tempestade perfeita lá no SBT News, que a gente teve essa decisão brutal, surpreendente e até obscura, como eu cheguei a classificar, do Trump de retirar a lei Magnitsky, a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, a Viviane e os seus bens. Isso gerou atritos dentro da própria direita. Tem críticas, inclusive, ao trabalho do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Isso gerou críticas internas em relação a como toda a direita lidou com essa história do Trump, né? Imaginando aí que o Trump fosse realmente essa salvação da lavoura. Eu sempre disse que sanções eram importantes, mas que elas não resolviam o problema, que o problema precisava ser resolvido internamente. Quer dizer, se a nossa cidadania, a nossa sociedade não se erguer, não se levantar contra a ditadura de toga que nós estamos vivendo, esse problema não será resolvido externamente, né? A gente pode ver, comparação muito simples. Você pega ali a Venezuela, os ministros do Supremo da Venezuela também estão todos sancionados, o presidente da República sancionado, quer dizer, ministros do governo sancionados, está todo mundo sancionado. E continua sendo uma ditadura, está de pé, e apesar até do cerco militar, o Nicolás Maduro continua lá. Então, a gente sabe que as sanções elas são importantes, mas não resolvem. Só que eu acho que a forma como aconteceu, né, o Trump justificar de maneira clara, descritiva, numa carta pública, com nota do Departamento do Tesouro, por que estava aplicando a Magnitsky. E agora, suspender sem explicação alguma, eu acho que pegou mal, né? Eu queria saber a sua visão disso e se você pretende, de alguma maneira, usar também as suas conexões nos Estados Unidos para esclarecer o que está acontecendo no Brasil e até cobrar algum tipo de explicação
Não sei se você já teve alguma explicação, eu sei que você tem canais lá, mas eu acho que a gente precisa ainda ter uma compreensão mais concreta do que aconteceu. Ainda parece um mistério essa decisão do Trump. Então, Cláudio, precisamos dividir em alguns pontos, né, fazendo um retrospecto. Há mais ou menos, não sei, foi 8 meses, eu estive num podcast, né, do PBD, um dos maiores podcasts do mundo, já recebeu o Trump, já recebeu o Mike Tyson, já recebeu, enfim, pessoas, enfim, celebridades de todos os tipos de área. E eu fui convidado para poder estar lá e estava exatamente fazendo, o Patrick estava fazendo essas perguntas para mim. E eu dei uma resposta dizendo o seguinte, olha, eu não quero que o Brasil tenha interferência de nenhum país, nem para poder ajudar a esquerda, nem para ajudar a direita. Por quê? Naquele momento a gente estava falando da interferência que o governo Biden fez nas eleições de 2022, com dinheiro da USAID, etc. Eu falei, olha, percebe que é ruim uma interferência dos Estados Unidos quando é para a esquerda? E eu quero chegar em um ponto que o Brasil fique igual os Estados Unidos. Ninguém, digamos assim, interfere nos Estados Unidos nesse sentido. Eles, de fato, são soberanos, né? É claro que geopoliticamente você tem alianças, você tem países que também interferem na política interna dos Estados Unidos, mas nem se compara com, infelizmente, aqui com um laboratório, né, geopolítico que é o Brasil para os outros demais países. Então, nesse sentido que eu estava falando. E aí o Patrick fala assim, poxa, mas e aí, o que vocês vão fazer então? Porque se não tiver ajuda dos Estados Unidos, o que vocês vão fazer? Falei, olha, eu acredito no poder das pessoas. Eu acredito que o brasileiro precisa ter uma consciência política de mudança. Não tem como ter um Brasil novo sem novos brasileiros. Não tem como. E o que eu fui massacrado, Cláudio, por essa fala, não está escrito. Então, assim, hoje, infelizmente, como diz o Olavo, a política virou torcida. Né? Você tem que ser torcida, e a política não é torcida, cara. Você precisa realmente fazer uma análise e compreender que tudo que você fala, e principalmente na minha posição, que eu sei que hoje, por exemplo, o meu Instagram é uma ferramenta muito forte, não é à toa que a esquerda quer derrubar toda semana. Nego quis me colocar na cadeia por post meu. Então, assim, a minha rede social incomoda? Incomoda, e eu sei disso. Por quê? Alcança muitas pessoas. E nisso, eu não tinha feito nenhum vídeo a respeito da Magnitsky. Por quê? É evidente, claro e evidente, que todo mundo da direita torce para que a Magnitsky gerasse o efeito real. Ou seja, gerasse o efeito de recuo, que eles realmente dessem a anistia, ou que tirassem Bolsonaro da cadeia, ou de que parassem com a censura que estava sendo estabelecida aqui no Brasil. E ao longo desse tempo, foram acontecendo algumas movimentações, como, por exemplo, a saída do Barroso. E ao invés de reconhecer que, ok, o Barroso saiu, mas e as mudanças que nós estávamos querendo, no sentido de recuo da perseguição, da derrubada de inquéritos, de parar a perseguição em cima do Bolsonaro e seus aliados, não ocorreu. Mas ainda assim a torcida, né, que não pode falar nada contra a torcida ficou colocando esse tipo de coisa como vitória. Ah, porque olha lá, o Barroso tá chorando. Ah, porque o Gilmar Mendes agora tá com medo. E assim, o Alexandre de Moraes deu dezenas e dezenas de decisões, mesmo após a Magnitsky, de forma ditatorial e sem nenhum tipo de recuo. E o grande problema que eu falei desde lá de trás era que, pessoal, todas as palavras que nós falamos a respeito do que está acontecendo com essas decisões dos Estados Unidos, elas são muito temerárias porque eu não sei. Eu não faço parte do processo de comunicação com o governo americano, eu não tenho conversa com ninguém lá. Eu não tenho o acesso que o Eduardo tem, que o Paulo Figueiredo tem. Então, assim, quem pode falar alguma coisa são eles. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei das consequências. Eu não sei o que isso pode gerar ou não. Então, por isso que eu me permaneço em silêncio, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, imagina, se eu tivesse fomentado, dizendo, galera, quando sair a Magnitsky, a coisa está resolvida, não vai ter recuo, ou como alguns outros jornalistas foram falando aí, de que, galera, não vai ter recuo da Magnitsky, fique em paz, vai dar tudo certo, e depois eu deleto esse post. Imagina, eu fico descredibilizado. Então, para eu não cair em descrédito, eu prefiro fazer como a Bíblia diz, que até o tolo se faz de sábio quando eles permanecem em silêncio. E é claro que todo mundo torce para que isso dê certo. Só que, poxa, quando não der certo, a culpa não é nossa. A culpa não é de quem estava tratando a respeito dessas coisas e tudo. E por que não falar a verdade? Você fez um texto brilhante, Cláudio,
de explicar a real do porquê que a Magninhos caiu. Foi Joesley, foi juntamente com o André Esteves, foi um establishment que é muito maior do que nós mesmos, que tem interesses primários e que, infelizmente, essas questões que estão acontecendo no Brasil viraram secundárias. Ponto. Então, por que não jogar a real?